Hello, pessoas! Hoje eu vim aqui falar sobre como foi o meu primeiro semestre na faculdade de design gráfico. Daqui a pouco vão começar as aulas de novo e eu vou pro segundo semestre, então eu achei que ia ser legal gravar esse vídeo porque quando eu tava decidindo que faculdade que eu ia fazer, eu pesquisei muito e eu, li vários blogs e assisti vários vídeos e tem muita pouca coisa sobre design gráfico. Então eu resolvi vir aqui contar um pouco de como é a faculdade de design gráfico e como foi esse meu primeiro semestre. Antes de começar falando sobre como foi o primeiro semestre, eu acho que eu tenho que contar como é que é o curso. Eu faço design gráfico na Fevale, que é uma universidade que fica em Novo Hamburgo. O curso na Fevale é um curso tecnológico, ou seja, ele dura menos do que um curso de bacharel. Ele tem 5 semestres, no mínimo, e todo o curso tem muito mais prática do que teoria, como tem normalmente na maioria dos bacharéis. O curso de design gráfico conta como uma formação superior, mas não vai ser bacharel, vai ser um diploma de curso tecnólogo, mas é um curso superior. As cadeiras do primeiro semestre de design gráfico são Materiais e Processos 1, que no caso é estilogravura, Introdução ao Design Gráfico, Desenho e Criação 1, Fundamentos da Cor e Imagem Digital 1. Só que, como eu comecei no segundo semestre de 2016, Imagem Digital 1 não estava aberta para novos alunos, então eu só vou fazer Imagem Digital 1 nesse semestre, primeiro semestre de 2017. E isso foi um problema, porque é nessa cadeira que a gente aprende a mexer em Illustrator, Photoshop e essas coisas que designers gráficos mexem. E saber mexer nisso era preciso para as outras cadeiras que eu fazia, só que como eu não pude fazer essa cadeira porque ela estava fechada, isso meio que me atrapalhou e me atrasou pra fazer os trabalhos das outras cadeiras. Eu consegui me virar, assim, mexendo no Illustrator e no Photoshop, mas eu tinha que ficar sempre pedindo ajuda pra monitora da aula, pra professora ou pros meus colegas que já tinham feito a cadeira ou já tinham noção nisso, então isso foi bem chato. Mas nesse próximo semestre eu vou cursar Imagem Digital 1, então eu espero que tudo melhore e que eu melhore bastante nessas ferramentas. Agora eu vou falar um pouco sobre cada cadeira desse semestre. Começando por estilogravura, eu nunca tinha ouvido falar disso até entrar na faculdade. Eu não fazia a mínima ideia do que tinha que fazer. E no final acabou sendo uma cadeira legal, assim, porque estilogravura é legal. Estilogravura é gravar coisas em uma placa de MDF com coivas e umas ferramentas que tem lá na faculdade. Aí tu forma desenhos nessas placas de MDF ou madeira também, no caso eu usava MDF, e depois passa tinta, coloca numa prensa em cima de um papel e essa imagem vai ficar impressa no papel. Isso é legal. Só que até chegar nessa parte, a gente tem que aprender muitas outras técnicas, coisas mais, sei lá, que não são tão legais. Essa parte é legal, mas a outra parte eu não gostei. Então, que é mexer com EVA e caixinhas de leite e de chá, e eu não gostei muito dessas partes porque é bem chato, é umas coisas que parece uma coisa de, sei lá, primeira série. Quando chega na estilogravura mesmo, daí a disciplina fica tri. Só que demora pra chegar na parte, praticamente nos últimos meses, assim, nos últimos 2 meses, então essa parte eu não gostei. Nem dá tempo de produzir muita coisa, porque dependendo do desenho que tu quer gravar no MDF, demora mais, então talvez tu não consiga produzir tantos trabalhos. Eu trouxe aqui uns exemplos, esse vídeo que eu já mostrei, e este. E aqui é ele impresso em um papel. Caso coloca assim, na prensa, né? Também tem desenho em criação 1 que, como o nome da cadeira já diz, a gente desenha muito. Tem muito trabalho pra fazer em casa. É bem legal a cadeira, eu aprendi várias técnicas, assim, de desenho que eu não fazia nem ideia, assim, antes eu sempre desenho, mas não era uma coisa que eu simplesmente desenhava. Eu nunca prestei muita atenção se a perspectiva do meu desenho estava certo e a luz e sombra e tudo mais, mas nessa cadeira eu acabei aprendendo essas coisas. Mas uma coisa que eu não gostei é que desenho e criação ou em design gráfico, a aula é junto com as pessoas de design de interiores.
Então a gente faz muitos exercícios com ponto de fuga e de móveis, e daí a gente tinha que fazer desenhos pra casa, de cantos da nossa casa, e isso eu achei que era uma coisa muito de design de interiores e que eu não gostei tanto. Mas quando chegou no projeto final dessa cadeira, daí a gente teve que repensar uma identidade visual de um estabelecimento que tinha dentro da Fevale, e daí começou a ter a ver assim com a nossa área de design gráfico, mas todo o resto da cadeira foi basicamente design de interiores, e eu não gostei. Mas a aula foi bem legal, o professor era muito legal e, querendo ou não, eu melhorei bastante no meu desenho, então valeu a pena, sei lá. Em Fundamentos da Cor, a gente aprende teorias das cores e como trabalhar melhor com elas para que o nosso trabalho final fique mais em harmonia. A gente tem que produzir muito nessa aula, a gente usa lápis aquarela e nanquim. A aula era basicamente ficar pintando. E depois a professora pedia pra gente manipular essas nossas pinturas no computador. O que a parte de não saber mexer em ferramentas digitais me atrapalhou, porque eu não sabia aonde que eu ia manipular. E eu tinha que, eu fazia coisas no Paint, e daí no PowerPoint, e daí no Word. E, eu fazia um monte de enjambração pra conseguir uma manipulação. E isso foi muito difícil, até que no final eu descobri um aplicativo da Adobe no celular que me fez conseguir estampas legais, que pelo menos a professora achou legal, eu não achava tão bonito, mas enfim. E me salvou no projeto final dessa disciplina, mas foi bem difícil, assim, até eu descobrir isso, e eu nunca gostava das manipulações que eu fazia, e foi muito chato. O projeto final era criar um produto com uma das manipulações que a gente tinha feito. Então eu coloquei um adesivo e uma capa de caderno com uma estampa que eu tinha feito. Introdução ao design gráfico é uma disciplina meio teórica e meio prática. A gente faz vários trabalhos durante a disciplina, mas também a professora passa muita teoria do design gráfico e da história, assim, do design, que eu achei bem legal. No projeto final, a gente tinha que escolher um livro que a gente já tivesse lido e não gostasse nada da capa e fazer um redesenho dessa capa. Eu escolhi Na Natureza Selvagem, de John Krakauer, que eu não gosto dessa capa, porque eu acho que não tem nada a ver com a história. E essa aqui foi a redesenho da capa que eu fiz. Eu demorei muito pra fazer isso aqui, porque como eu disse, eu não sabia mexer em Illustrator nem em Photoshop, então assim, durante a aula, a monitora tinha que praticamente estar sempre do meu lado, porque eu não sabia fazer essas coisas, então foi bem demorado. Mas deu certo e eu tirei 10 no final, então. E por último, como eu não pude fazer imagem digital 1, eu fiz serigrafia no lugar disso. Que foi uma coisa muito legal, eu nunca tinha pensado como é que era feita serigrafia, e eu gostei bastante de produzir isso, entender as etapas desse processo. Mas serigrafia é um processo bem demorado e tinha muitos alunos na aula, então contando os dias de aula que a gente produzia muito pouco, porque tinha que esperar pessoas gravarem a tela e daí esperar pessoas emocionarem a tela, e demorava muito. Eu tinha plano de fazer muitas coisas pro meu projeto final, e no final eu acabei fazendo só uma coisa. No projeto final a gente podia fazer o que quisesse, era só fazer alguma coisa que a gente usasse serigrafia e que tivesse um propósito. Eu fiz um moleskines com o tema espaço, então eu fiz esse aqui com um alien e escrito Allergic to Humans, e esse aqui de um capacete de astronauta escrito I Need More Space. Eu gostei bastante disso aqui, só que eu queria ter feito muito mais coisa. Eu comprei tecido pra fazer almofada e eu queria ter feito camiseta e pôster, e não deu tempo porque tinha muito aluno pra uma aula de um processo que demora muito. Essa parte foi bem chata porque não deu pra produzir tudo que eu queria. Mas eu gostei muito de aprender serigrafia, a fazer isso. Eu era bem estabanada e sujei muitas roupas com tinta de serigrafia, mas deu certo. Finalizando, eu gostei muito desse primeiro semestre de design gráfico. Não ter feito imagem digital me atrapalhou bastante em outras disciplinas, mas assim, foi legal. Tem que fazer muito trabalho pra casa e na aula, mas eu gostei. No próximo semestre eu vou fazer História Social da Arte, Design, Cultura e Identidade,
Fundamentos da Realidade Brasileira, que é uma cadeira obrigatória na Fevale para todos os cursos. Então, eu não estou muito animada com essa cadeira, mas vamos lá. Técnica fotográfica, que essa eu tô muito animada pra fazer. E imagem digital 1, finalmente, pra não me atrapalhar mais nas próximas disciplinas que eu precisar usar Illustrator e Photoshop, InDesign e todas as coisas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se alguém tá pensando em fazer design gráfico na Fevale, esse vídeo tenha ajudado a decidir se vocês querem mesmo ou não. Eu tô gostando do curso. Eu tô animada pra fazer outras cadeiras, não tanto essas teóricas que eu vou fazer nesse semestre, mas outras mais práticas que tem nos próximos semestres. Então eu tô ansiosa pra fazer tudo assim e eu tô gostando da faculdade, acho que eu escolhi certo. Se gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal pra ver os próximos vídeos e assistir os outros vídeos que já tem no canal. E até o próximo. Beijo!